hoje para falar do assunto interessante e complicado, o caos. Mais uma vez, more runtime. Dessa vez estamos aqui com um artigo, uma notícia. O Globo, tá lá, para não dizer que não se tem a fonte. Olha lá, ó, eclipse solar total, onde será vistos óculos, como acompanhar no Brasil e tudo sobre o eclipse do dia 8. Pois no dia 6, daqui a 2 dias, terá um eclipse solar total que será visto em algumas regiões do planeta. Olha lá, América Central e parcialmente Europa, confira. Aí em cima é uma figurinha do eclipse total, né, solar, visto em Ponomone, Panamá. Muito interessante. E aí, o eclipse solar total que acontece na próxima segunda-feira, dia 8, poderá ser visto em países da América do Norte e parcialmente na Europa. Apesar de não haver possibilidade de assistir no Brasil, espectadores curiosos pelo evento astronômico terão a opção de acompanhar através de redes sociais e canais oficiais da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Infelizmente, nós não poderemos ver, né? Não poderemos, a não ser que nós viajamos, né? O que é eclipse solar? O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona à frente da Terra e do Sol, bloqueando os raios solares. Diz Rodrigo Medeiros, professor do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense. O movimento entretanto, ocorre todos os meses, mas não se torna visível. É um movimento, cara, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui um esquemazinho mostrando aí, né? Muito interessante, a Lua na frente do Sol, ó, projetando uma sombra na Terra. E é uma sombra pequena em relação ao tamanho da Terra, né? Aqui em cima você pode ver aí, ó. É uma sombra pequena que só algumas regiões do planeta podem efetivamente ver, né? Na qual a sombra da Lua é projetada, né? Então, o eclipse do Sol nada mais do que a projeção da Lua, a sombra da Lua em algumas regiões da Terra, que é o horário do eclipse. E dizem até o horário, ó. O fenômeno deve acontecer a partir das 15 horas e 7 minutos no horário de Brasília, mas não será visto no Brasil, repito. A primeira região que poderá acompanhar o alcance do fenômeno nesse primeiro momento é a costa do Pacífico do México, de acordo com a NASA. Depois o eclipse vai poder ser visto no Texas, estado ao sul dos Estados Unidos. Uma parte mais sul dos Estados Unidos. No Canadá, o evento astronômico poderá ser assistido por volta das 4 horas e 16 minutos da tarde. De onde poderá ser feito o eclipse solar? Está aí o Canadá, Estados Unidos, México. Muito bom. A faixa de as regiões, ó, onde poderá, as pessoas poderão estar se quiserem ver o eclipse solar do dia 8. Entre 3 e 4 e meia, né? Mais ou menos assim, ó. Quem não está na rota do eclipse é o percurso da sombra da Lua, né? Projetada aí. Então, quem não está na roda do eclipse, ou acompanhar a transmissão do evento, o que eu estou querendo mostrar para isso aqui, rapaziada, é o seguinte, ó, quer ver, ó, quando foi o último eclipse solar? No Brasil, o último eclipse solar total que pôde ser visto aconteceu em 1994, há 20 anos. Pessoas de quase todo o país puderam acompanhar a ocorrência desse evento astronômico. No ano passado, 14 de outubro de 2016, puderam acompanhar o eclipse solar. Só que nesse caso ocorreu parcialmente. Eclipse solar parcial na forma anular, em que o Sol não fica totalmente encoberto pela Lua, restando apenas um anel visível descolar. Tá aí, ó, anel parcial, né? Qual o próximo eclipse solar? Também neste ano ocorrerá um eclipse solar, mas do tipo parcial, quando a Lua cobre apenas uma fração do Sol. De acordo com especialistas na igreja, o fenômeno vai acontecer logo após o início do dia 2. A oportunidade de um eclipse total só vai ocorrer somente em 2045. Mas por que eu estou trazendo essa notícia? Porque é possível prever o eclipse, né, rapaziada? Não só prever o eclipse, quando ele vai ser total, quando ele vai ser parcial e quais regiões do planeta ele ocorrerá, ele poderá ser visto em sua totalidade. Assim como a gente prevê a passagem de cometas, como o cometa Halley, assim como a gente também prevê o tempo, o clima, não é isso? Então, eu estou querendo mostrar aqui o seguinte, há muitas coisas previsíveis na natureza, né, no nosso mundo. Então, continuando aqui nossa reflexão, conforme meu amigo aí está falando, na verdade sou eu, né? A China, muitas coisas são previsíveis, né?
desde que você saiba as leis que regem o movimento ou engendram o funcionamento de certo sistema, né? E todos os elementos envolvidos. Tentarei explicar melhor. China revela, mais uma notícia aí, mais um artigo, mais uma referência. Dessa vez, Brasil é o país.com. China revela do que é feito lá do oculto da Lua. Veículo Yutu 2 obtém imagens do radar mais precisas já feitas sobre o subsolo lunar. Aqui o robozinho chinês no lado escuro da Lua, lado oculto da Lua, né? Aqui, ó. Um robozinho chinês revela nesta quinta-feira, graças a um radar, quer ver, nessa quinta-feira, o artigo feito em 2020, se não me engano, chegaram lá em 2019 ou 2020. Mas enfim, o fato é que os chineses mandaram o robozinho para a Lua, né? Tá aí, ó. O robozinho chinês revela nessa quinta-feira, graças a um radar que lhe permite explorar o subsolo lunar, do que é feito no interior do lado oculto da Lua. Um nível de detalhamento não tem precedentes, permitindo reconstruir o passado do nosso satélite e localizar os escombros do impacto de um asteroide ocorrido há 3,2 bilhões de anos, mais ou menos, quando a vida, supõe-se, né, surgiu na Terra, mais ou menos 3,2 bilhões de anos, quando a vida na Terra começou a surgir. Aí de propaganda, né? Em 3 de janeiro de 2019, a China se tornou o primeiro país a aterrissar com sucesso no lado escuro da Lua. Um território repleto de crateras que até agora é inexplorado, devido à impossibilidade de se manter uma comunicação direta com a Terra. Foi em 2019, né? Mas o fato é o seguinte, rapaziada. A China lançou um foguete, né? Com os estágios lá e tudo lá, com um robozinho a bordo em direção à Lua. Muito bem, para você mandar o foguete para a Lua, você tem que conhecer as leis da física. Sobretudo as equações de Newton, né? Que fala lá da aceleração necessária, do ângulo de arremesso, vamos dizer assim, né? Para você lançar algum objeto até a Lua. Se qualquer objeto saísse daqui com volume, massa, na posição da Terra, no ângulo em relação à Lua, e com a aceleração chegaria à Lua, né? Então há certas leis físicas que regem o movimento dos astros celestes, dos objetos que nós lançamos, né? Você não consegue superar a gravidade da Terra, não consegue vencer a gravidade da Terra, se você não superar uma certa aceleração, né? Uma certa velocidade, vamos dizer assim, né? Então, repetindo, a leis físicas que regem tudo. A distância da Terra ao Sol, né, determina a velocidade, levando em consideração a massa da Terra e do Sol, determina a velocidade com que a Terra deve girar em torno do Sol, tanto para que a Terra não seja atraída pela gravidade do Sol e caia dentro do Sol, como também para que a Terra não fuja da gravidade do Sol e se perca pelo sistema, pelo universo, vamos dizer assim, né? Então há uma distância ali específica dentro da qual a Terra, se ficasse mais próxima do Sol, cairia dentro do Sol, e se ficasse mais distante, sairia do Sol. É uma distância de órbita, né, que é determinada aí pelo volume do Sol e da Terra. Não sei se estou conseguindo explicar. E é claro que se a Terra estivesse mais próxima do Sol, conservando sua massa, a mesma Terra tal como a gente conhece, para não ser atraída para o interior do Sol, ela teria que girar mais rápido, né? Necessariamente, não poderia ser de outro jeito, né? Então, se a gente conhece o volume de uma estrela qualquer e de um planeta que orbita essa estrela, né, a gente pode estimar a velocidade de rotação desse planeta, de órbita desse planeta em torno dessa estrela, somente conhecendo o volume, a massa do Sol, a massa da estrela, a massa desse tal planeta, a distância. Então, a velocidade seria uma consequência natural devido às interações entre esses valores, né? Que é uma coisa que não tem como modificar. Então, apertei o pauzinho para tomar água.
Então, há leis, né, que regem tudo que acontece e nada pode acontecer que não seja de acordo com essas leis, vamos dizer assim, né? Então, quando você joga uma pedra para o alto a uma certa velocidade, ela vai atingir certa altura e vai cair em certa posição dependendo do ângulo de lançamento, necessariamente, né? Se você tem... se você aquece, bota uma caneca de água no fogo, necessariamente a água vai aquecer, vai ferver, a água vai evaporar e o vapor de água vai subir, né? Se você aquece um cubo de alumínio, né, e depois que ele atinge uma temperatura de 100 graus, vamos dizer assim, e você bota esse cubo de alumínio colado junto, encostado em outro cubo de alumínio frio, necessariamente o cubo de alumínio quente vai tender a esfriar, ao passo que o cubo de alumínio frio vai tender a esquentar, né? O calor será transferido do cubo mais quente para o cubo mais frio. Isso é inevitável, é uma lei da física. Você pode imaginar também um pêndulo, né? Você tem uma bola de ferro, vamos dizer assim, de 1 quilo, amarrada no teto de uma sala, né, por um cabo de aço. Se você levar essa bola de aço, esse pêndulo, a um ângulo de 90 graus soltar, né, você sabe que o pêndulo inevitavelmente ele vai fazer esse movimento, né, oscilando até ele parar. Então, o movimento de um pêndulo simples é previsível, altamente previsível, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que se cada causa tem um efeito específico, né, e todo efeito tem sua causa também específica, então, dada uma série de condições iniciais, né, você é capaz de prever o que irá se suceder. Se você tem um asteroide em direção à Terra, é possível prever se ele vai colidir com a Terra ou não, né? Se você conhecer a posição e velocidade dele e também a posição e o movimento da Terra, você é capaz de prever o futuro, vamos dizer assim, de certa forma, né? E prever se o asteroide vai colidir com a Terra ou não, e se ele colidir, aonde vai ser a colisão, qual o impacto, né, que ele vai provocar na Terra, esse tipo de coisa toda. E tudo mais, muita coisa, né? Na verdade, tudo seria previsível, né? Se você soubesse a posição de cada molécula, de cada átomo no universo, você poderia prever o que ocorreria no instante seguinte, né? É um assunto meio embaçado, mas eu acho que já deu para entender. Bom, quando os cientistas querem fazer, os meteorologistas, né, querem fazer a previsão do tempo, né, eles consideram a velocidade do vento, a massa de ar, a temperatura do planeta, esse tipo de coisa toda. Uma interação entre essas diversas variáveis, né, vai provocar o clima para dali a 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Então, a previsão do tempo ela é possível porque essas variantes, né, interagem de acordo com uma lei física que é parcialmente conhecida, né? E se você conhece essas leis físicas e se você conhece as variáveis envolvidas, né, então você consegue prever o que vai acontecer, dado que você conhece os elementos que estão interagindo ali. Então, é nesse sentido que é a previsibilidade do negócio. Mas, porém, nem tudo é tão simples, né? Eu vou colocar aqui, ó, um videozinho que eu gravei, ó, sobre ilustrando a questão da imprevisibilidade, a aleatoriedade, né? Vou apertar pausa do vídeo, apertei pausa aqui, ó. Então, rapaziada, deixa eu só explicar o que é isso aqui, né? Bom, eu dei o exemplo do pêndulo simples, que ele tem um movimento muito previsível. No entanto, quando a gente tem um pêndulo articulado, ó, um pêndulo duplo, né, ele realiza um movimento caótico.
caótico no sentido de que ele é imprevisível, porque qualquer variaçãozinha nas condições iniciais do início do movimento, né, altera completamente o curso do movimento futuro, né? Vamos dizer assim. Na figurinha aí do pêndulo articulado, são 3 pêndulos, né, que eles começam o movimento aparentemente de forma igual, mesma altura, vamos dizer assim, né? Só que não, são 3 pêndulos, eles estão se movimentando sincronicamente, realizando o mesmo movimento, fazendo o mesmo desenho na base ali, ó. Só que questão de milímetros de diferença da posição inicial de um de outro, né? A longo prazo vai provocar um movimento de cada um deles que é imprevisível, né? E o movimento deles vão divergir caoticamente entre eles. Quer ver? Olha como é que vai ficar. Olha os 3 pêndulos lá se movendo, ó. Ó, já começaram a divergir o movimento, ó. Tá aí uma coisa imprevisível, né? Um tipo de movimento caótico. Aí de novo, ó, agora um pêndulo só, né? Aqui outra simulação de computador também. Dessa vez aqui a pontinha do pêndulo fazendo o desenho das posições, né? Do pêndulo. Então parece a princípio que vai obedecer um certo padrão, né? Indo e voltando, ó, até parar como se fosse um simples. Só que não. O desenho que está sendo feito aqui pelo pêndulo, ele não dá para saber qual desenho vai ser, exatamente porque é imprevisível, porque é um movimento caótico. Entendeu? E é um movimento bem legal, ó, o desenho, ó. Muito legal, né? Só para reforçar aqui, o pêndulo começou num certo ângulo ali, ó, esse pêndulo articulado, e você soltou ele e ele fez esse desenho. Se você pegar esse mesmo pêndulo, levar o mesmo ângulo ali e soltar de novo, né, vai parecer que é o mesmo ângulo inicial, mas qualquer pequena variaçãozinha nesse ângulo inicial, né, vai gerar um padrão diferente, entendeu? É por isso que é caótico, é porque a pequena mudança nas condições iniciais, né, irá levar a um movimento futuro que é imprevisível, né? Esse desenho aqui, ó, é difícil, é quase impossível você repetir esse padrão aí de novo, entendeu? No começo vai ficar parecido, né? Mas conforme a médio e longo prazo, a coisa vai ficando caótica, o caos vai se manifestando. Entendeu? E se você acrescenta 1 miligrama aí de peso nesse pêndulo, já muda tudo. Se entra uma corrente de ar muito tênue ali, onde está sendo solto o pêndulo, já muda tudo, entendeu? Se a temperatura sobe ou cai um pouco, já muda tudo, entendeu? Qualquer pequena variaçãozinha provoca mudanças bruscas no futuro, vamos dizer assim, né? No futuro ali, representado pelo desenho do pêndulo. Então, rapaziada, uma outra coisa interessante aqui é a questão das órbitas. Quando 2 corpos orbitam um ao outro, né, eles não sofrem nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de... esqueci a palavra, mas enfim, eles obedecem um certo padrão de movimento e ficam ali, ó, direto, entendeu? Mas quando você acrescenta um terceiro corpo, então há uma certa... caramba, esqueci a palavra, uma perturbação
nessa harmonia de rotação desse planeta. Vamos ver aqui a coisa que fica mais fácil. Ó. 3 corpos, né? O problema dos 3 corpos, tem até uma série na Netflix agora aí, ó. Então, ó, inicialmente parece um sistema linear, né? Que seria descrito como uma equação linear, vamos dizer assim, né? A princípio, o que se dá a entender, né? Que isso aí é um sistema previsível, porque os 3 corpos vão realizar essa órbita aí, ó, ad eterno, eternamente, desde que não sofra algumas alterações no sentido de algum desses corpos aí se desgastar, ou como um corpo que emite radiação, alguma coisa, uma estrela que tende a colidir, sei lá, alguma coisa. Se os 3 corpos manterem a sua massa, vamos dizer assim, e não for perturbado por nenhum elemento externo, essas órbitas teriam a tender a permanecer, né? Previsíveis. Ou alterações também previsíveis. Só que não, né? A gente vai ver aqui, ó. Parece que eles vão obedecer uma certa ordem, né? Só que tem uma pequena perturbação entre essas órbitas que gera pequenas modificações em suas angulações, ó, a cada rotação dessa aí, ó, que gera um efeito cumulativo, né? Em que as órbitas começam a sofrer uma espécie de interferência, de instabilidade. Olha lá, ó. E já virou uma coisa caótica, ó. Tá vendo? Já não dá mais para saber exatamente que tipo de rotação esses corpos vão adotar daí para frente. É um sistema caótico. É claro que simulações gerando a doidada aí, né, rapaziada? Então, gente, é basicamente isso aí que eu estou querendo dizer para vocês. Então, a ideia basicamente é essa, é mostrar que eu até gravei no outro vídeo que eu gravei também falando mais ou menos sobre isso, de como que é tipo a questão da sorte, né, rapaziada? Como que algumas pequenas coisas que acontecem no nosso dia têm repercussões lá na frente que são inimagináveis, né? Se eu estou aqui em casa aqui agora, hoje é sábado, né? A gente está falando aqui, ó, 7h30 da noite, sábado, 7h30 da noite, eu estou em casa. Se um amigo meu agora me chama para sair, eu posso ter a opção de dizer que quero ir ou não, né? Eu posso estar inventando desculpa, dizer que eu não estou muito bem da saúde, sei lá, para não ir. Ou fala, pô, vamos lá, vamos dar esse rolê, né? Aí a gente tem 2 coisas, né? Primeiro, a decisão do amigo de sair e de chamar para sair, e a minha de aceitar. Eu posso sair com ele e posso sofrer um acidente e vir a óbito. Olha só que doideira. E essa modificação, e eu poderia não aceitar e ficar em casa e vida que segue, né? A minha decisão de sair ou não ter um impacto, teria talvez um impacto muito profundo na minha vida futura, vamos dizer assim, né? Ou eu poderia sair, não sofrer um acidente, aquela velha história, né? Poderia conhecer uma mulher e poderia me envolver com ela, poderia casar e ter filhos. Minha vida seria, daqui para frente, uma vida de alguém que vai namorar, que vai casar e vai ter filhos. Ou, isso se eu aceitasse aí, eu poderia não sair, ficar em casa e nunca conhecer essa tal pessoa que eu conheceria se eu tivesse aceitado sair, entendeu? Então, a nossa vida, ela é, nesse sentido, um sistema caótico, né? Muitas coisas acontecem, né, que modificam o nosso futuro. Então, há muitas coisas, muitos elementos de sorte e de azar na nossa vida, né? É claro que se eu estou determinado, nesse exemplo que eu estou dando, a encontrar alguém para casar e constituir uma família, quase que inevitavelmente isso tende a acontecer. Por quê? Porque eu vou estar insistentemente tentando colocar em prática esses meus projetos. Mas eu posso ter sorte e azar nesse percurso, entendeu? Eu posso conhecer alguém e depois de 1 ano e meio, 2 anos namorando essa pessoa, pode acontecer alguma coisa e o relacionamento acabar, entendeu? E pode ser que eu me desgaste psicologicamente e desista da ideia, ou pode ser que eu encontre uma pessoa, se eu tivesse esses planos, e fosse a melhor pessoa possível e desse tudo certo, entendeu?
Então, ainda que eu tivesse esse plano e que eu tentasse manter esse plano a despeito das adversidades da vida, vamos dizer assim, né? Esse plano poderia ocorrer mais facilmente, mais dificilmente, ou poderia ser inviável, né? Então, a questão da sorte aí é a sorte nesse sentido, né, de que há coisas imprevisíveis que podem acontecer no sentido favorável às nossas expectativas ou não, né? Isso na questão da vida amorosa, na questão do trabalho. Se você é um investidor, as decisões que você toma, né, depende de muitas variáveis. Por exemplo, quem decidiu investir em Bitcoin em 2018, por exemplo, a subida do Bitcoin foi uma questão de sorte, vamos dizer assim, era uma coisa praticamente imprevisível, entendeu? É um sistema altamente caótico a subida de criptomoedas, de alguns ativos financeiros. A origem da Covid-19, cara, foi um vírus em algum lugar da China que contaminou o ser humano. Talvez esse tal ser humano, o primeiro infectado, talvez ele poderia, no dia em que ele foi infectado, não sei onde, não sei como, talvez ele decidisse não ir para o lugar onde ele foi infectado, ou talvez depois de infectado ele adotasse outros caminhos e infectasse outras pessoas, enfim, poderia acontecer muitas coisas que poderiam inviabilizar a pandemia que veio a caracterizar a pandemia do Covid-19 em 2019. Vocês estão dando para entender, rapaziada? Então, o caos, ele não quer dizer que as coisas sejam imprevisíveis, aleatórias. Quer dizer que é para nós praticamente impossível determinar o futuro, porque as variáveis são tantas, né? E de tanta importância, de impacto tão grande, que não tem como prever. Então, é essa dualidade, esse paradoxo, né? Há leis físicas que regem a realidade e são incontornáveis essas leis físicas. Então, tudo o que acontece necessariamente. É aquilo que eu falei da água, né? Não tem como a água não ferver se você aquece ela, e uma vez a água fervida não tem como o vapor de água subir, e uma vez que esse vapor da água fervida sobe, se ele encontra um ar mais frio, ele tende a se condensar. Não tem como ele não ser assim, né? Então, se a gente ingere um alimento, esse alimento, se o nosso organismo está funcionando perfeitamente, ele tende necessariamente a se degradar. O nosso organismo funciona segundo as leis físico-químicas naturais também, entendeu? Então, rapaziada, tudo o que acontece tem uma causa. Imagina o mundo agora. O mundo daqui a um segundo é uma consequência necessária desse mundo de um segundo atrás, entendeu? Então, nesse sentido que tudo é determinado, tudo é previsível, vamos dizer assim, né? No entanto, há tantas variáveis, tantas moléculas, tantos átomos, tantas coisas acontecendo, que é impossível da gente prever qualquer coisa. Mas se a liberdade, se o livre-arbítrio realmente existe ou não, aí já é uma outra história, né? Talvez a consciência quebra, a nossa consciência, a nossa capacidade de decisão venha a quebrar essa relação de causa e efeito necessário, entendeu? Será que eu quando comecei a gravar esse vídeo aqui, eu teria necessariamente que gravar esse vídeo? Sendo quem eu sou, eu estava determinado a gravar esse vídeo? Ou é uma decisão que eu tomei livremente, vamos dizer assim, né? Ou não? Não sei se está dando para entender, rapaziada. É um troço bem complicado. E a figurinha aqui de cima, aqui, só para terminar, né? É um exemplo de caos e de ordem, né? Se alguma coisa acontece com uma certa frequência previsível, facilmente previsível para a nossa compreensão, então a gente diz que é um sistema ordenado. Senão é um sistema caótico. Mas o caos e a ordem e a desordem, a questão da entropia, é um pouquinho diferente da questão dos sistemas dinâmicos, vamos dizer assim. Enfim, rapaziada, não sei se deu para entender. É um rolê muito interessante, é uma conversa muito interessante. Se você tem se você tem fracassado em algumas áreas na vida, talvez não seja porque você não seja competente, mas talvez seja porque o caos está trabalhando contra você, assim como ele poderia também estar trabalhando favoravelmente, não é questão de sorte, né? Não que a sorte seja sorte, realmente uma coisa que acontece de repente, não.
é que muitas coisas encadeiam uma série de consequências, né, de reações em cadeia, pode te favorecer ou não, entendeu? Então é um troço bem complicado, bem interessante. Se você gostou, se você gosta desse assunto, se você entendeu ou não, mesmo assim deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.